Atos 14, versículo 19 apenas. Lê só um versículo. Minha querida e amada esposa está aqui comigo nessa manhã também, mais uma vez. Roberta, minha princesa, e a Sara. Né, filha? Você está bem? Papai te ama, tá? Sara está aqui também. Glória a Deus. Para a gente é um prazer, pastor. Para a gente é um prazer. Amém, queridos? Quem achou aí diz amém. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. O texto bíblico diz assim. Os irmãos aí do som, se quiser abaixar um pouquinho aqui o retorno, não sei, só para não rodar o som, né? Vamos lá, Atos 14, versículo 19, o texto bíblico diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Amém? Só até aí. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome por essa manhã de festa, de alegria. Muito obrigado, Senhor amado, porque nós conseguimos chegar na Tua casa, Senhor, na manhã desse dia, e nós já sentimos a Tua presença, Senhor. Sentimos a Tua presença no momento do louvor, ó Pai amado, sentimos a Tua presença aqui no momento dos agradecimentos. Agora, Senhor, nos coroa, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, que eu diminua, Pai, que o pregador diminua e que Tu cresças, ó Pai, é o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o livro de Atos, ele é um livro que me chama muita atenção há alguns anos. Há 5 anos atrás, eu recebi um privilégio da igreja de poder lecionar o livro de Atos no nosso seminário, quando o pastor Alexandre e a pastora Raquel saíram da igreja para abrir o seu ministério pessoal, né? A pastora Kátia, quando eles saíram, ela falou: pastor, eu não já era pastor naquela época, ela falou assim: pastor, na ausência do pastor Alexandre, a pessoa mais indicada seria o senhor. Eu falei: quem sou eu, pastora? Tem gente na igreja que conhece muito mais o livro de Atos, mas há 5 anos para cá nós temos essa responsabilidade de ministrar o livro de Atos lá no nosso seminário. E para mim, irmãos, é uma grande responsabilidade, porque o livro ele é riquíssimo de conteúdo. Primeiro que a gente vê aqui no livro de Atos a transição, né? Qual transição, pastor? A transição que os apóstolos viveram. Eles viveram aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, o Jesus carne, o Jesus humano, o Jesus que, como diz o Evangelho de João, João declara na sua teologia, ele fala, João capítulo 1, a partir do versículo 11, ele vai dizer que o verbo se fez carne. E a palavra ali, dentro da original grego, né, o verbo se fez carne tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós e vimos, né, toda a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a gente vê o Deus Filho encarnando e vindo ao nosso encontro. Então, dentro de todo evento, a gente vai ver os apóstolos que conviveram aproximadamente 3 anos e meio com Jesus carne, com Jesus humano. João também, lá na sua primeira carta, 1 João no capítulo 1, ele começa dizendo assim: o que vimos e ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Estão dizendo assim, a gente viveu com ele.
a gente tocou nele, a gente conviveu com Jesus humano, um Jesus que tinha fome, que tinha sede, que se irritava. Que o quê, pastor? Que se irritava assim como nós. Então, no livro de Atos, a gente vai ver essa transição. Qual transição, pastor? Do Jesus físico para o Jesus espírito. Eles viram isso. Foi tremendo porque quando a gente analisa o texto bíblico, eu gosto sempre, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né? Eu gosto sempre de estabelecer uma linha, quando eu estou lendo a Bíblia, uma linha do tempo que me ajuda bastante para eu poder entender onde estou dentro da narrativa bíblica. Por exemplo, no livro de Atos, a gente vai ver aproximadamente ali Jesus, depois de ressurreto, ele ainda fica 40 dias aqui na Terra, né? Para ele poder propagar ainda, né, a sua mensagem, deixar bem amarradinho, para quando ele fosse assunto aos céus, não tivesse nenhum tipo de ruído de comunicação. E também para minimizar, né, qualquer tipo de propago daquela tentativa de mentira, né, que os judeus, muitos depois da morte de Jesus, tentaram, né, pulverizar aquela notícia que o corpo de Jesus foi roubado, né? Então, Jesus, para minimizar, né, e mitigar qualquer tipo, né, de tentativa de prolongamento dessa mentira, ele ainda fica 40 dias aqui na Terra, né, aparecendo para muitas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer que, 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus aqui, depois de ressurreto, nos 40 dias que ele fica na Terra, ele aparece para mais de 500 pessoas. Para mais de quantas, pastor? Mais de 500. Então, assim, não foram só os discípulos que viram Jesus ressurreto, foram mais de 500 pessoas. Então, assim, sustentar durante muito tempo aquela mentira que o corpo de Jesus foi roubado, a probabilidade seria muito pequena, porque mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Você está entendendo isso aqui? Diz amém? Amém. Então ele fica. Então ele, depois de ressurreto, ele não tem pressa nenhuma de voltar para o Pai. Não, pressa para quê? Ele fica esses 40 dias para ele poder, né, cada dia mais, né, fazer cada vez mais evidente a notícia da ressurreição. E aí, queridos, dentro dessa linha do tempo, eu entendo o seguinte, que Jesus ele fica os 40 dias aqui na Terra, e no dia do Pentecostes, que era o dia 50º depois da Páscoa, né, a gente vai ver a descida do Espírito Santo. E é interessante que, se ele fica 40 dias... e o dia do Pentecostes é no dia 50, e Jesus ele foi crucificado na Páscoa, a gente tem aí um gap, um intervalo, um hiato, né, de 10 dias. Né? Se ele fica 40 e o Espírito Santo desce no Pentecostes, então a gente tem aí um intervalo de 10 dias entre a assunção de Cristo e a descida do Espírito Santo. Você está aqui comigo, diz amém? Amém. Queridos, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos. Eu fico meditando, sabe, esses 10 dias. Pastor, meditando em quê? Pô, meditando em muita coisa. Porque até aqui, até Jesus inaugurar a doutrina da graça, a gente tem o Espírito Santo com uma dispensação em todo o Antigo Testamento. Qual, pastor? Uma dispensação individual. O Espírito Santo vinha desde todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, se apossava de alguém, ok? Tomava posse de uma pessoa, usava essa pessoa durante um tempo e, às vezes, quando o tempo, né, de uso, né, daquela pessoa terminava, o Espírito Santo saía daquela pessoa e ia para uma outra pessoa. Foi assim tantos e tantos homens e mulheres no Antigo Testamento. Amém? E tinha momentos que, às vezes, o tempo ele era abreviado. Abreviado por Deus, pastor? Não, abreviado pela própria pessoa. Abreviado pelos erros da própria pessoa. Por exemplo, a gente tem vários relatos, né? 2 me chamam muita atenção. O primeiro é Sansão. Sansão me chama muita atenção. Então a gente vai dizer que desde o ventre ele é cheio do Espírito Santo. Ok? Ok. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Sansão, por várias vezes, vários erros que ele vai cometendo, né? O Espírito Santo ali fala, cara, vou te dar mais uma chance. E ele erra de novo.
Vou te dar mais uma chance. E ele erra de novo. O Espírito Santo vai dando chances para ele, e ele vai quebrando, ele vai passando, né? Passando por sinais vermelhos que o Espírito Santo vai dando ali para ele. E tem um momento que eu acho lindo, e talvez o versículo mais triste da Bíblia, talvez seja esse. Juízes capítulo 16, e agora não vou lembrar o versículo, talvez versículo 20, se não me falha a memória. O texto vai dizer que depois que Dalila cortou o cabelo de Sansão, né, o pensamento dele qual é o pensamento dele, irmãos? Depois da mulher tentado 2 vezes, depois dele tentar, né, revelar o segredo dele para ela 2 vezes, e ela vai, né, tenta, age, e ele meio que engana a Dalila, fica ali brincando com o diabo, né? Irmão, com o diabo não se brinca, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo também vai dizer, 2 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer para a gente não evitar os seus ardis, né? Porque o diabo ele é ardiloso, né? Ele tem, sabe, ferramentas, mecanismos para poder tentar nos ludibriar. Então, Sansão, depois de ver Dalila tentar, né, o derrubar mais de 2 vezes, ele conta o segredo, e o texto vai dizer que depois que os filisteus cortam o cabelo dele, na verdade a força não estava só no cabelo, né, era só mais um detalhe ali, o texto vai dizer que, olha o pensamento dele, sairei, olha o texto bíblico, irmão, sairei eu agora mais uma vez como dantes. E aí tem um versículo lá, o finalzinho vai dizer, e ele não sabia que o Espírito já tinha saído dele. Isso é triste, né? Tipo, vou fazer, vou cantar, vou pregar, vou fazer, e às vezes o Espírito não está, meu Deus, não está ali compactuando com aquilo que você pensa em fazer. Então ele pensou, eu não vou fazer como fiz das outras vezes, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído. Quer dizer, o Espírito Santo saiu e não mandou um e-mail, não mandou um WhatsApp, ó, estou saindo. Não, quer dizer, saiu e não avisou. Da mesma forma acontece com Saul. Amém ou não amém, queridos? Então, assim, são homens de Deus que durante um tempo foram usados por Deus. É claro que tinha um tempo estabelecido para Deus usar, mas por conta dos seus erros, eles mesmos abreviaram um tempo em que o Espírito Santo estava os usando. Saul também é um caso também clássico, né? Deus falou para Saul, né, lá 1 Samuel capítulo 15, isso, 1 Samuel 15, Deus fala com Saul, Saul vai lá e mata todos os amalequitas. Essa foi a ordem de Deus por intermédio de Samuel. A Bíblia diz que Saul chega lá, mata, só que ele não mata todo mundo e tal, preserva os melhores das ovelhas, preserva a vida do rei Agag, se não me falha a memória, o rei dos amalequitas na época. E chega Samuel, né? Samuel usado por Deus, fala, vem cá, o que o Senhor falou para você? Não. Aí Saul vai, não, eu fiz, eu executei. Aí Samuel executou. Que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando? Ele, calma aí, foi mais ou menos, eu preservei essas ovelhas para eu poder sacrificar o Senhor. Aí Samuel fala, vem cá, tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios e em holocaustos como em que se obedeça a sua palavra? Aí tem aquela frase clássica, né? Aquele versículo clássico, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, homens que tinham o Espírito Santo atuando na sua vida, mas que por negligência deles próprios, o Espírito Santo sai. Então, no Antigo Testamento todo, como era a dispensação, pastor? Individual. Amém ou não amém? Amém. Era individual. O Espírito Santo agia, entrava em pessoas, né? Tomava posse daquela pessoa e, quando o tempo dessa pessoa terminava, ele saía. Agora, no Novo Testamento, a gente vai ver uma mudança de regime. Uma mudança de regime. Enquanto no Antigo Testamento, dentro do Antigo Testamento era individual, agora na graça, não. Na graça não vai ser individual, não. Na graça agora vai ser coletiva. Aleluia. Senhor amado, o mesmo Espírito Santo que habita em mim como pastor, habita em você como ovelha. Aleluia. O mesmo Espírito Santo que age na minha vida, age na tua vida também, querido. O mesmo Espírito Santo que fala comigo lá no meu secreto, fala com você no teu secreto também. Aleluia. Aleluia! Então, a gente vai ver agora no livro de Atos esse estabelecimento. O que, pastor? Dessa mudança de regime. Enquanto no Antigo Testamento era individual, agora no Novo Testamento, nessa doutrina neotestamentária, a gente vai ver agora o Espírito Santo vindo de forma coletiva. Amém? Amém. Só que não foi fácil isso, queridos. Não. Não foi de forma... Foi tão simples assim. Não.
texto vai dizer, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 6, se não me falha a memória, versículo 6 ou 16. Vamos lá, para eu não errar na referência, esse versículo aqui é muito importante. Segura aí Atos 14, já vamos chegar lá, meu Deus do céu, hora passa rápido. Mas se acaba entrando numa coisa, vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 15, capítulo 14, perdão. Falei 15, né? Capítulo 14, versículo 16. Esse versículo aqui é lindo, irmãos. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16. O texto bíblico vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai. E ele quem? O Pai, vos dará outro consolador para que fique convosco para... Meu Deus do céu, isso aqui é muito revelador, irmão. Eu rogarei ao Pai. Quem é que vai rogar? Jesus. Eu rogarei ao Pai. E dentro aqui da tradução para o português, eu posso usar essa tradução, tá? O texto vai dizer que ele vai rogar. Irmão, rogar é diferente de pedir? Sim ou sim? Sim. Sim. Quem vai pedir alguma coisa, pede esperando um não. Ou pede esperando, né, uma contraproposta, enfim. Quem pede, quer, mas ele não quer muito. Você entende isso aqui? Quem pede quer, mas não quer muito. Pede, mas ele espera, de repente, né, um revés. Agora, quem roga... Não, você não está entendendo. Quem está rogando só quer uma resposta. É o sim de Deus. Você está entendendo? Você está se achando aqui, né? Quem roga só quer uma resposta. Senhor, cura, Senhor. Você está aqui comigo? Quem está rogando, Senhor, cura. Senhor, tem misericórdia. Quem está rogando faz jejum. Quem está rogando acorda de madrugada. Meu Deus do céu. Quem está rogando só quer uma resposta. O sim de Deus. Quem está pedindo, ele pode até, né, trabalhar com um não, com a possibilidade do não. Agora, quem está rogando é diferente. Jesus aqui, ele não vai pedir ao Pai, não. Ele vai o quê? Rogar ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Irmãos, o que eu entendo disso aqui? Isso aqui é lindo, irmãos. Porque quer dizer, se ele vai rogar, é porque o Pai não está querendo liberar assim tão fácil. Você entende isso? Senão seria, vou pedir ao Pai. Entendi? Vou pedir. Não, eu vou rogar. Tipo assim, vai doer no Pai liberar. E principalmente vai doer no Espírito Santo, aleluia, ficar com eles para sempre. É como se o Espírito Santo falasse assim para Jesus: Jesus, ok, você vai voltar, está terminando o seu tempo na terra, você vai voltar para o céu e agora eu vou descer no seu lugar? É, Espírito. Estou conjecturando aqui, tá, queridos? Uma conversa com a Trindade, tá? Estou conjecturando, tá, queridos? Uma conversa com a Trindade. Né? Jesus rogando ao Pai: Pai, libera o Espírito Santo, tá bom, posso até ir para ficar lá, mas é igualzinho no Antigo Testamento? Tipo assim, se eles vacilarem, posso sair? Eita! Irmão, tá rindo, mas é sério. Tá rindo, mas é sério. Queridos, quantas vezes nós erramos, vacilamos, já demos motivos o suficiente para o Espírito Santo sair de nós? Aqui é sério, esse versículo aqui é sério. Aí Jesus fala: eu rogarei ao Pai, Pai, ó, libera o Espírito Santo. Tá, Jesus, tudo bem, vou até liberar o Espírito Santo, calma aí. Eu vou descer, mas se eles vacilarem, posso sair? Aí Jesus: então, Espírito Santo, se eles vacilarem, insiste com eles. Se eles errarem, dê mais uma chance. Dê 2, dê 3, dê 100, dê 1000. Dê 1000 chances para eles, o Espírito Santo. E hoje, queridos, o Espírito Santo, ele habita em nós, não de forma mais individual, como era no Antigo Testamento, de forma coletiva e de forma permanente, habitando entre nós. E hoje nós somos casa do Espírito Santo, templos vivos do Espírito Santo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Então aqui no livro de Atos a gente vai ver essa principal transição. Qual, pastor? A do Espírito agindo individual como era até aqui e agora daqui em diante, de forma coletiva.
Eles recebem o revestimento do Espírito Santo. Então, aqueles 10 dias ali, queridos, imagino esse diálogo com a Trindade, e aí manda ou não manda, vou, não vou, vou, não vou. O Espírito Santo vai e desce no dia de Pentecostes, enche todos aqueles irmãos, e a partir de então, Ele está aqui conosco, aleluia, nos ajudando nas nossas fraquezas, né? O apóstolo Paulo também fala lá em Romanos, Romanos 8, 26, clássico essa, né? E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe pedir como convém. Mas ele geme por nós. Ele nos ajuda. Então aqui, queridos, o capítulo que nós escolhemos como base para a mensagem dessa manhã foi o capítulo 14. No capítulo 14, nós já estamos na primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo faz. Lá, no início do livro de Atos, a gente vê uma ordem que Deus ele dá, que Atos 1, capítulo 8, que é clássico esse texto, né? O texto vai dizer que Jesus fala, mas, né, porque os discípulos ali eles tentam conhecer uma outra coisa, conhecer uma outra vontade, né? Entender que, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E Jesus não vos interessa. Jesus era educado às vezes, né? Senhor, é nesse tempo o Senhor vai subir e tal, é nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Aí Jesus vira para eles e fala, não vos interessa. Lindo isso. Saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, Atos 1, 8, mas, né? Recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então tinha um cronograma. Tinha. Só que a gente vê ali que dentro desse cronograma a coisa é um pouquinho devagar. Existia um preconceito ainda muito grande por parte dos primeiros cristãos em levar esse evangelho, levar as boas novas ainda para os gentios. A gente vê em Atos capítulo 10, Pedro, ele ainda está um pouco reticente, ele ainda está um pouco ainda, né, muito preconceituoso em entrar, em ir na casa de Cornélio. Deus tem que preparar Pedro, né, Deus dá um ensaio para ele, né, mostra para ele aquele vaso, amém ou não amém, queridos? Aquele vaso descendo do céu com animais, né, quadrúpedes, répteis de todas as espécies, né, e aí os judeus eles não poderiam comer aqueles tipos de animais, e aí o Espírito Santo vai e fala para ele, Jesus fala para ele, Pedro, mata e come. Aí Pedro, como assim, Jesus? Eu sou crente. Sou crente, Jesus. Como assim vou matar e comer? Aí Jesus vira para ele, Pedro, não torne tu comum aquilo que eu já purifiquei. Então, era um ensaio, era uma preparação, porque os emissários que estavam na casa de Cornélio estavam vindo para convidar Pedro para ir para lá, na casa de Cornélio. A gente vai ver Pedro chegando na casa de Cornélio ainda um pouco de salto alto. Amém ou não amém? Ele fala, chega lá, depois que você lê Atos 10, né, ele chega lá de salto alto ainda, era para ele chegar lá muito humilde, irmãos. Mas ele chega lá na casa de Cornélio de salto alto, ó, não era nem para eu estar aqui e tal, mas Deus me preparou, que não sei o quê. Ele chega lá, o texto vai dizer que no início da pregação de Pedro, o Espírito Santo não desceu igual a Atos 2. O Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Eu acho isso sensacional também. Porque a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio, talvez ela é até um pouco mais poderosa do que lá em Atos 2. Porque enquanto Atos 2 eles estavam clamando, esperando, buscaram durante 10 dias, né, o Espírito Santo descer ali, revesti-los de poder, na casa de Cornélio, foi no primeiro tópico da mensagem de Pedro. Aleluia. Então, vai dizer que ele começando a pregar, o Espírito Santo desceu. Aí eu fico imaginando Pedro, orgulhoso. Pô, como assim? Os caras não foram nem batizados nas águas ainda. Porque tem horas que Deus inverte. Meu Deus. Porque até aqui a liturgia é batismo nas águas, depois batismo com o Espírito Santo. A gente vê lá em Atos 2, depois que Pedro prega, né? Eles primeiro são batizados nas águas, as pessoas que estão ouvindo, depois são batizados com o Espírito. A gente vê em Filipe, Atos 8, quando ele chega em Samaria, Filipe primeiro batiza nas águas, depois quando Pedro e João vêm de Jerusalém, aí eles batizam, impõem as mãos. Então até aqui a liturgia é águas primeiro, Espírito depois. Na casa de Cornélio, na casa de Cornélio Deus inverteu. Porque é assim que Deus faz. Deus, às vezes, ele não age dentro do nosso evangeliquez, dentro daquilo que a gente acha, né? Para mostrar pra gente que quem tem o controle é Ele. Então, na casa de Cornélio, Jesus inverteu. Primeiro no Espírito, depois batiza ele nas águas. E aí, queridos, como estava muito devagarinho, o texto vai dizer, queridos, que Deus vai lá e chama o apóstolo Paulo. Traz o apóstolo Paulo agora para o time dos cristãos. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele fica um pouquinho, né? Durante um tempo ele é
menosprezado pelos cristãos? Normal, natural. Ele matava cristãos, perseguia os cristãos, e assim, de uma hora para outra, né, tem que fazer que os discípulos ficam um pouquinho receosos com o apóstolo Paulo, com a conversão dele, achando que a conversão dele não era genuína. O texto vai dizer que Barnabé manda, né, os discípulos lá, mas mais principalmente na figura de Barnabé, colocam o apóstolo Paulo nos bastidores, eles mandam o apóstolo Paulo para Tarso, ele vai ficar lá em Tarso aproximadamente 14 anos, depois ele entra novamente para dentro do cenário bíblico. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos 14, a gente vai ver o Espírito Santo os enviando para essa primeira viagem missionária. Barnabé e Paulo. João Marcos está ali com eles também, mas João Marcos, quando ele chega em Chipre, eles vê a primeira dificuldade lá e João Marcos, ele regressa, não regressa para Antioquia da Síria, mas regressa para Jerusalém. Isso aqui é um outro tópico, uma outra mensagem que outro dia a gente pode ministrar. Mas aqui, queridos, em Atos capítulo 14, a gente vê o apóstolo Paulo e Barnabé chegando nas cidades, né, nas partes da Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, melhor dizendo, que naquela época fazia parte da região da Galácia, tá? O texto vai dizer, queridos, Atos 13, que Paulo e Barnabé chegam em Antioquia da Pisídia, eles ministram na sinagoga local, e quando eles terminam de pregar, a gente vai ver uma resistência por parte dos judeus, que não queriam ouvir essa mensagem nova, volto a dizer, nova da graça. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, lá em Antioquia da Síria, eles, no primeiro dia que eles chegam lá, era um sábado, eles pregam, toda a sinagoga ouvem a palavra, os cristãos que estavam lá recebem a palavra. No sábado seguinte, eles convocam toda a cidade, aquela história do marketing de boca a boca, né? Marketing pessoal. Eles convocam toda a cidade. Agora, no sábado seguinte, a congregação está lotada. O apóstolo Paulo prega, a Bíblia diz que muitos se convertem, mas, entretanto, todavia, alguns judeus invejosos, eles vão contra o apóstolo Paulo e contra Barnabé. A Bíblia diz que os apóstolos eles saem daquela cidade de Antioquia, da Pisídia, e chegam na cidade de Icônio. Quando eles chegam em Icônio, da mesma forma eles pregam a palavra e da mesma forma tem inveja, tem problemas, tem pessoas que estão indo contra a palavra de Deus na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que eles ficam ainda ali durante um tempo, mas eles saem da cidade de Icônio e vão pregar numa outra cidade, porque foi orientação que o próprio Jesus deixou para nós. Lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 10, Jesus diz, se vocês chegarem numa cidade, vocês pregarem lá, e essa cidade recusar a palavra, saem dessa cidade, né? Bate o pó do pé de vocês e partem para outra cidade. O texto vai dizer que quando eles encontram resistência na cidade de Icônio, eles saem de lá e vão agora pregar na cidade de Derbe e Listra. E a Bíblia diz, querido, se você não fechou a tua Bíblia, tomara que não, Atos capítulo 14, a gente lê o versículo 19 como base. Amém ou não amém, queridos? Amém. Atos 14, versículo 7, ou versículo 6, o texto vai dizer, sabendo eles, quer dizer, sabendo das ciladas que os judeus estavam programando para eles na cidade de Icônio, sabendo eles, os apóstolos Paulo e Barnabé, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. Verso 7. E ali pregavam o evangelho. Verso 8. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este de quem? O coxo, esse varão, que a Bíblia não cita o nome dele, este, ok? Ouviu falar que, fixando nele os olhos, isso aqui é lindo, irmãos. Fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Esse versículo aqui foi transformador para mim, pastor Pedro, pastora Marise. Transformador. Porque durante muito tempo atrás, né, em orações, em cultos com o pastor Manuel, com o pastor Samuel, né, imposição de mãos, culto de libertação, aqueles cultos de busca de poder, né, aqueles cultos tal,
Às vezes o pastor Manuel não pode impor as mãos. A gente impunha as mãos e pessoas eram curadas pela glória de Deus e outras não eram. Na verdade, a maioria de pessoas que não eram curadas, eu ficava me perguntando, eu falei, Senhor, a falha está em mim, onde eu estou errando? E aí na terça-feira seguinte ou no culto seguinte, eu jejuava mais. Senhor, semana passada eu coloquei a mão e o irmão não foi curado. Eu me cobrava, pastor. Eu me cobrava, pastora. Senhor, eu coloquei a mão, aquela irmã não caiu, não foi curada, não teve um toque, não aconteceu nada. Senhor, tem misericórdia, essa falha também, me perdoa, vou jejuar mais, vou orar mais, vou orar mais. E teve um dia que eu lendo esse versículo aqui, Deus abriu esse entendimento para mim. Porque, queridos, aleluia, a cura, ela não depende só do ministro. Meu Deus. Depende. O culto, ele não depende só do pastor. O culto não depende só do ministro do louvor que está aqui na frente, aleluia, ministrando canções. O culto não depende só dele, não. O culto, queridos, ele é uma união entre nós, os ministros e a igreja. Aleluia! A cura também, o processo de cura também é uma união entre o ministrante, aleluia, entre aquela pessoa que está ministrando e a pessoa que está recebendo. Aleluia! Queridos, se não tiver essa conexão, se não tiver essa simbiose, queridos, a cura não acontece. O texto vai dizer que Paulo, quando ele está pregando, ele está numa outra cidade pregando, e dentro da plateia, ele está vendo um coxo, um homem, que eu não sei qual é a posição que o homem estava na plateia, o texto não é claro aqui para a gente, eu não sei a posição que o homem estava, mas o texto vai dizer que Paulo, olhando para ele, está vendo que ele tem fé para ser curado. Sabe aquela pessoa que você está na igreja? Pastor, vai ser muito claro para o pastor entender isso aqui. Você está pregando, tem gente que está assim para você, balançando a cabeça, não estou entendendo. E você está pregando, tem gente que está ali, ó. Ministros de louvores sabem disso aqui, né? Pregadores sabem, né? Tem pessoas e pessoas no templo. Tem aqueles que estão aqui vendo, né? Tá ligado? E tem outros que estão aqui no celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, no meio do culto. Então aqueles, gente, pastor, já são meio-dia, não vai acabar esse culto não, pastor? Então no culto tem pessoas e pessoas. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu dizer que Paulo está pregando e aquele homem coxo, desde o seu nascimento, ele não está desligado no culto, ele está como, queridos? Ligado, com os olhos abertos. Não, eu creio, Paulo, eu creio. E Paulo está olhando para ele. Paulo está vendo que ele tem fé para ser curado. O texto vai dizer que Paulo, vamos lá, queridos, vamos ler. Vendo que tinha fé para ser curado, verso 10. Disse em alta voz. Disse quem? Paulo disse para ele em alta voz. Disse Paulo em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele, o coxo que nunca andou, irmão, nunca andou. Glória a Deus. Irmão, como é que está nervos desse homem que nunca andou? Atrofiado. Quer dizer, comando da mente para o nervo? Isso não existe, o cara nunca andou. O cara nunca andou. Olha a ordem que Paulo dá para ele. Paulo fala para ele assim, levanta direito sobre os seus pés. Calma aí, Paulo, é muita coisa, o cara nunca andou. Uma coisa é um paralítico que andou e por algum determinado, né? O cara sabe o comando que ele dá para a perna, né, para andar. Outra coisa é um cara que nunca andou. Como é que está nervos? Totalmente atrofiados. Ele não sabe dar esse comando. O texto vai dizer, para espanto nosso, que o homem salta primeiro, vê. Lê aí, irmão. Confere aí. Se isso aqui não é poder de Deus, eu não sei o que é. Isso aqui não é poder de Deus, eu não sei o que é. Porque o homem que nunca andou, ele não anda primeiro, não. Ele, meu Deus! Ele salta primeiro e anda depois. Aleluia! Isso aqui é poder de Deus, queridos. Mas por que teve essa cura tão milagrosa? Porque teve uma simbiose entre o ministro e a pessoa que estava ali sentada ouvindo. Aleluia. Irmãos, não dá pra gente explicar milagre. Dá pra explicar milagre? Poder de Deus. Mas se eu for explicar milagre para um ateu, se eu estiver participando, né, de um debate com um ateu, se eu for explicar milagre para ele, eu falaria para ele, eu começaria de um pressuposto, eu falaria assim, milagre é 99% poder de Deus e 1% só da fé humana. Porque se não tiver fé humana, a equação... Não... Você está aqui comigo, irmãos? Todas as curas, todas, sem exceção, todas as curas que Jesus fez, Jesus foi, grande a tua fé.
Vai grande. Você está entendendo isso aqui, mano? Por mais que Jesus queira curar, queira fazer, e ele quer fazer o tempo todo, tem que ter pelo menos 1% da fé humana, irmão. Então esse versículo aqui, pastor, é um versículo âncora para mim, quando eu oro por alguém e Deus não faz. Senhor, eu orei, não por desencargo de consciência, eu orei crendo. Se não aconteceu, ou foi, né, a supremacia de Deus, que ele tem um tempo certo para todo mundo, mas também pode ter sido que a pessoa ali que está recebendo a cura não está tendo fé o suficiente para ser curada. Você está entendendo isso aqui, diz amém? Então, irmão, vai pedir, vai buscar Deus, é 99% Deus e 1% só. Eu só estou pedindo 1%. É pouco, né, queridos? É 1% só para Deus curar. Então, quando Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo vai dar ordem àquele homem, salta primeiro e anda depois. E aí vamos ver os comentários. Os comentários, vamos lá. Seguindo no texto bíblico. Verso 11. Né? E disse Paulo em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E o cara salta e anda depois. Aí, os comentários. Verso 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes a nós, semelhantes aos homens, e desceram entre nós. Quer dizer, os caras supersticiosos, normal. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Paulo era o principal orador. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Sacrificar a quem? A Paulo e a Barnabé. Perceba que é o tempo todo na narrativa. Paulo e Barnabé, o tempo todo. Paulo e Barnabé, né? Estes homens querendo sacrificar-lhes, chama Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, quer dizer, o tempo todo Paulo e Barnabé. É o tempo todo eles. E o texto vai dizer que, verso 14, ouvindo, porém, isto, os apóstolos, singular ou plural? Plural, os apóstolos, Paulo e Barnabé, o tempo todo a narrativa, eles são o sujeito aqui da narrativa, ok? Ok. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo, varões, irmãos, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens igual a vocês. Somos homens igual a vocês. Sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, dessas superstições. Aleluia! Ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Perceba, queridos, que em Antioquia da Psídia, perseguição. Eles chegam na cidade de Icônio, perseguição. Quando eles chegam em Listra e Derbe, a gente vê, por meio do milagre, a gente vê um grande alvoroço. A gente vê ali, queridos, que na cidade de Icônio e Derbe, ou Listra e Derbe, a gente vai ver ali, queridos, que as multidões elas estão ovacionando. Né? Paulo, nossa, vocês são Mercúrio, Barnabé, Mercúrio, Paulo, Júpiter, Barnabé, vocês são os deuses que a gente adora aqui. Aí Paulo, não, gente, calma aí, isso é muita superstição. Nós somos homens igual a vocês, calma aí, vamos baixar a bola. Menos. Vamos baixar a bola. E o texto vai dizer, queridos, aleluia. Verso 16, né? Eu li versículo 15. Verso 16. O qual nos tempos passados, Paulo está pregando ainda, tentando se defender, né? O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo, não deixou andar. Beleza. Versículo 18, seguindo. Dizendo isso, com o quê? Dificuldade. Porque, irmãos, o que aconteceu ali foi algo inédito. Amém ou não amém? Inédito. O homem nunca andou. Uma coisa é curar alguém que andava por alguma deficiência ou por alguma falha, ele se tornou deficiente. Uma coisa é a cura de um homem que nunca andou. Os homens de Derbe e de Listra, quando eles viram aquilo, nossa, isso aqui é um milagre. Só que eles não conseguem, trazer para dentro da nossa língua isso. O texto vai dizer que eles ficam ali achando que Paulo e Barnabé são deuses e tal, eles estão ali enaltecendo Paulo e Barnabé estão tentando se defender, só que a multidão está... Eles são deuses, Paulo, gente, calma aí, tentando... Não tem ninguém ouvindo nada, dizendo isso com dificuldade.
o texto vai dizer que a gente chega no versículo 19, que a gente leu como base para a mensagem dessa manhã. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, tentando se defender diante da multidão, tentando acalmar a multidão, tentando dizer para a multidão que não foi eles que fizeram aquele milagre, mas foi quem? Deus na vida deles. Eles estão ali tentando enaltecer o nome que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e não o nome deles. A multidão estava tentando, aleluia, os vangloriar, mas o apóstolo Paulo e Barnabé estão o tempo todo, gente, não foi nós, foi Jesus. E o texto vai dizer, no versículo 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia da Psídia aqui no texto, tá? E de Icônio, que tendo o quê, queridos? Meu Deus. Que tendo convencido. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Porque enquanto a multidão estão ovacionando, estão se regozijando com aquele grande milagre que Paulo e Barnabé fizeram, o texto vai dizer que os problemas lá de Antioquia, da Psídia, e os problemáticos, os judeus problemáticos lá de Antioquia da Psídia, e os judeus problemáticos de Icônio, eles vão para lá, vão para Listra e Derbe, e quando eles chegam lá, eles conseguem mudar toda aquela atmosfera que era de gratidão para uma atmosfera de indignação. Isso aqui é forte. Forte, sabe por quê? Forte porque multidão é volátil. Tem infelizmente, dentro da igreja, crentes que são multidão. Hoje você faz bem, amanhã, queridos, basta um erro, meu Deus. Ou basta uma falha do pastor ou do líder para você, querer já mudar a tua opinião contra o pastor, contra o líder. Tem gente que é volátil. Tem gente que é bipolar. Porque essa multidão, eles estão ovacionando Paulo e Barnabé, basta uns judeus vir, ali, jogar um veneno ali no meio da multidão, que eles já mudam de opinião. Como assim, irmãos? Como assim muda de opinião rápido? Eles estão, se alegrando com Paulo, basta um veneno vir, que já muda de opinião. Isso aqui é forte. E o texto vai dizer que aqueles homens conseguem mudar, convencer a multidão, e eles apedrejam a quem, queridos? A Paulo. E aqui Deus me pegou. Porque a narrativa, se você prestar atenção, ela está o tempo todo no plural. Está o tempo todo Paulo e... Está o tempo todo Paulo e Barnabé. Os apóstolos, eles. Na hora do apedrejamento, sai do pronome do plural e entra no singular. E aqui Deus me pegou. Porque, queridos, na hora do apedrejamento, a pedra não vai nos dois. Na hora do apedrejamento, a pedra vai em um só. E eu preciso abrir um parênteses agora. As sentenças de apedrejamento não eram imediatas, né? Tipo assim, vou apedrejar e vou embora tacar pedra. Não, não era assim. Passava primeiro por um juiz, passava primeiro por um oficial, para o juiz ou oficial daquela comarca, daquela cidade, autorizar o apedrejamento. A gente pode pegar esse exemplo, 2 exemplos na Bíblia de apedrejamentos, ok? A gente pode pegar lá no Antigo Testamento. Amém ou não amém? Amém. Quem foi apedrejado no Antigo Testamento? Nabote. Vou fazer esse exercício em casa? Nabote, você lembra lá, né, 1 Reis capítulo 20, se não me falha a memória? O texto vai dizer, 22, o texto vai dizer que Acabe, ele tenta comprar a vinha de Nabote, Nabote se recusa porque era uma vinha familiar, terrenos familiares não eram vendidos, ok? Nabote fala isso para Acabe, Acabe fica desgostoso, calma aí, eu sou rei, eu posso tudo. Não, mais ou menos, calma aí, você não pode tudo. Acabe vai lá, chega em casa, fica triste, desgostou da Jezabel, né? Jezabel, a princesa, Jezabel, a rainha, né? Calma aí, pastor, o rei era Acabe, no papel. Quem mandava era Jezabel. O rei era Acabe no papel. Quem mandava era Jezabel. Deixa eu dizer que ela fica, por que você está triste e tal? Acabe, não, eu tentei comprar a vinha de Nabote, ele não vendeu para mim, a Jezabel, fica tranquila, que eu vou dar meu jeito. E ela vai lá, né, com maquiavélica, né, Igor?
arma uma trama contra Nabote, fala que Nabote, né, proferiu palavras blasfemas contra Deus, passa por um julgamento, passa por uns juízes, e aí sim Nabote vai ser apedrejado. Amém ou não amém? Então ela não pensa e faz, não. Primeiro tem que levantar falsas testemunhas, né? Tem que passar primeiro por um tribunal para o apedrejamento acontecer. A gente tem um apedrejamento no Novo Testamento, esse é clássico. Apedrejamento de Estevão. Ok. Aqueles homens, da mesma forma, tá? O caso de Estevão é muito similar ao caso de Nabote. O texto vai dizer que levantaram-se falsas testemunhas contra Estevão, né? Passa primeiro por uma análise, né? O texto vai dizer lá que Saulo, que era um dos fariseus, vai lá e dá chancela para Estevão ser apedrejado. O texto vai dizer que eles colocam as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo, que era um fariseu. Então, tem que passar por um aval de uma autoridade. Amém ou não amém? Então, no penso, executo. Penso, levo para a autoridade vai lá dar a liberação para o apedrejamento. Aqui, queridos, o versículo ele é muito resumido. Até porque Lucas não está com muito tempo de contar detalhes aqui para a gente. Ele resume o texto, mas, queridos, entre a multidão pensar apedrejar e apedrejar de fato, a gente tem um intervalo aqui. Qual o intervalo, pastor? Tem levar para as autoridades, a autoridade lá daquele lugar, autorizar o apedrejamento, e aí sim eles irem lá. Queridos, aí eu mergulhei nesses detalhes aqui do texto, porque o texto não fala. E se eu não mergulhar nesses detalhes, queridos, eu vou perder revelações. Porque se o tempo todo a Bíblia está dizendo aqui, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, e na hora da pedra, a pedra não vai no plural, a pedra vai no singular, tem detalhe aqui. Se eu ler a Bíblia com pressa, eu perco detalhes. Então, analisando todos esses detalhes que eu penso em apedrejar, passa primeiro por um tribunal para depois o apedrejamento acontecer, eu imagino aqui que Paulo, no meio desse tribunal, fala assim, gente, olha só, meu Deus, se alguém tem que morrer, esse alguém sou eu. Preserva o meu amigo, ele não tem nada a ver com isso não. E, queridos, isso aqui é muito factício, né, de eu pensar, porque o próprio Barnabé salvou a vida de Paulo lá atrás. Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, o texto vai dizer que os judeus, os cristãos lá de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, né, aquela elite, né, dos primeiros apóstolos, eles ficam com o pé atrás com Paulo. Volto a dizer, normal, natural. O cara ontem estava matando, agora está pregando. Então eles ficaram, né, um pouquinho ali, com um pouco de pé atrás com o apóstolo Paulo. Como assim? Ontem ele jogava no Vasco, hoje vai jogar no Flamengo. Não, calma aí. Uma hora para outra, não. Então, os cristãos ficaram um pouquinho receosos com Paulo. O texto vai dizer que Barnabé entra na frente. Na frente da pedrada, na frente das pedradas. Não pedra literal, mas pedra de palavras. Eu não sei qual fere mais. Eita. Não sei qual fere mais. Pedra literal ou a pedra de palavra que você joga fere um irmão. Machuca um irmão. Então, naquelas pedradas de palavra, ela, não, ele não merece estar aqui com a gente, ele não merece. Pedro, não, esse cara aí, lembra, gente, ele matou Estevão, ele chancelou, mas não, ele não merece estar aqui com a gente, não. Tem que dizer que naquelas pedradas de palavra, Barnabé entra no meio, gente, calma aí. É crente, gente. Jesus mudou a vida dele. Barnabé entra na frente das pedradas lá. Barnabé, aleluia, coloca a conversão de Paulo numa conversão genuína. Todo mundo apedrejando Paulo, apedrejando com palavras lá. Não, ele não merece estar aqui. Barnabé, gente, calma aí. É crente, se converteu. Deus apareceu para ele lá no caminho para Damasco. É crente, a conversão dele é genuína. Aí o apóstolo Paulo, lá na hora da pedrada literal. Eita! Na hora da pedrada literal, o apóstolo Paulo, lá no meio do concílio, e eu estou conjecturando, tá? Amém, queridos? Eu estou conjecturando. Porque entre pensar em apedrejar e apedrejar tem um gap, tem um intervalo aí. O apóstolo Paulo lá com os conselhos, gente, olha só, se é para matar, me mata, deixa ele vivo. Aleluia. Se é para morrer, me mata, deixa ele vivo. E, queridos, isso aqui é lindo, queridos. E a mensagem, ela começa agora. Amém. Aleluia. Agora. Glória a Deus. Vou começar a pregar agora. Porque, queridos, dentro desse cenário aqui, a gente tem 3 tipos de pessoas. Meu Deus. Qual é a primeira pessoa, pastor? A primeira pessoa é a multidão. Quem é a multidão, pastor? Os voláteis. Você está aqui? Amém. Tá. Os voláteis, que hoje estão bem, amanhã não estão legal.
Os voláteis que basta só um venenozinho que já muda de opinião. Os voláteis, a multidão, que uma hora tá Paulo, Barnabé, Mercúrio, Júpiter, oh, que milagre e tal, que não sei o quê. E basta um judeu vir jogar um veneno que vamos tacar pedra. Calma aí, vamos tacar pedra como? Você estava elogiando ontem. Ontem ele era o teu líder, ontem ele era, que maravilha. E agora, porque apareceu outro, já deixou de ser? Porque apareceu um pastor, não, tem um pastor na internet que prega com mais eloquência do que o pastor Pedro. Ué, mas e o teu pastor que te aconselha todo dia, que ora por você todo dia, que quando você precisa ligar para ele, ele te atende? Deixou de ser? Tem a multidão, tem os voláteis, muda de opinião rápida. Tem aqueles, aleluia, que são poupados. Meu Deus. Quem é poupado aqui no texto? Barnabé. Porque a pedra só vai em Paulo. Eita, Jesus amado. Tem os poupados. Quem são os poupados? Barnabé, aleluia. É aquele, meu Deus, que não é poupado à toa, não. Ele semeou isso lá atrás. Ele entrou na frente de pedradas lá atrás e agora tem pessoas, aleluia. Tem pessoas idôneas, pessoas de caráter, que na hora da pedrada, não, deixa eu entrar na frente. Tem os Barnabés, que semearam lá atrás e agora eles estão colhendo isso. E tem um terceiro tipo de pessoa, quem? O Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo é o cara que dá, meu Deus, que dá a cara a tapa. O Paulo é o cara que vai pra frente da pedrada. O Paulo é o cara que se sacrifica para o outro poder viver. O Paulo é o homem, aleluia, Jesus amado, que está disposto a abrir mão da sua própria vida para que o outro sobreviva. Aleluia, querido. Eu não sei dentro dessa pequena mensagem, dentro dessa curta mensagem, quem você se encontra hoje, quem é você hoje, irmão? Aleluia. Pastor, eu estou precisando melhorar um pouquinho, acho que eu estou sendo muito multidão, pastor. Eu estou mudando de opinião rápido, eu não consigo ficar centrado, eu não consigo ter raiz. Irmão, que Deus nessa mensagem, sabe, te pegue nessa mensagem nessa manhã, que Deus nessa manhã, sabe, analise e faça uma renovação do teu caráter em Deus, para você ser um crente, sabe, de raiz, que não muda de opinião rápido, centralizado, sabe, multidão muda de opinião, tem a multidão, tem no texto os poupados. Quem são os poupados? Barnabé. Barnabé ele é poupado porque tem um Paulo que entra na frente da pedrada. Tem um Paulo que consegue conversar. Não, gente, calma aí. Gente, me mata, deixa ele vivo. E Paulo sabia que Barnabé é vivo. Eita, Barnabé é produzir um outro Paulo. Porque Barnabé é o cara... sabe aquele olheiro de futebol? Sabe aquele olheiro que chega lá? Pô, esse garoto joga. Não, esse aqui traz. Barnabé era esse cara do controle de qualidade para a igreja primitiva. Barnabé ele ia Antioquia da Psídia, ia Antioquia da Síria. Barnabé era esse cara de confiança. Aí o apóstolo Paulo fala assim, gente, se tem alguém que morrer aqui, me mata. Deixa ele vivo, porque aleluia, ele é capaz de produzir um outro apóstolo Paulo. Amém, Amém queridos? Amém. Então, se for necessário entrar na frente da pedrada, entra na frente da pedrada. Se for necessário você proteger alguém, entra, proteja, porque um dia alguém te protegeu. Se for necessário você proteger o teu pastor, proteger o teu líder, entra. Sabe, queridos, sabe o que Deus está falando aqui no meu coração agora? É tempo de fortalecimento, aleluia, da igreja. É tempo de fortalecimento dos departamentos da igreja. Aleluia, são 22 anos, queridos, glória a Deus. Daqui a pouquinho vai vir o 23º ano, vai vir o 24º, vai vir o 25º. A igreja vai crescer, a igreja vai expandir, vai, queridos, mas vai vir, os problemas vão continuar e vão ficar maiores. Os problemas que eu enfrento no meu ministério hoje, pastor, são muito maiores do que era lá atrás. Então, queridos, eu preciso cada vez mais estar, sabe, junto, coeso. Aleluia. Tá vindo pedra para o meu irmão, tá vindo pedra para cima do meu irmão, vou entrar na frente da pedra porque o meu irmão já me ajudou. Está vindo pedra para cima do meu pastor. Estão falando mal do meu pastor? Vou entrar na frente da pedra porque um dia ele já me ajudou. Aleluia, queridos. Meu Deus do céu. É tempo, sabe, de coesão. É tempo, sabe, de vocês se aproximarem cada vez mais. Porque Deus ele vai continuar fazendo coisas grandes aqui nessa igreja. Deus vai continuar, aleluia, alargando as tendas de vocês. Deus vai continuar, sabe, promovendo sonhos, promovendo, aleluia, conquistas no meio de vocês. Mas saibam que as pedradas vão continuar vindo.
As dificuldades vão continuar vindo. E nessa hora, queridos, tem os que apedrejam, aleluia, tem os que são salvos e tem os que entram na frente. Amém. Quem você quer ser? O que taca pedra, o que é salvo ou o que entra na frente? Amém, queridos? Que Deus possa falar mais ao coração de vocês nessa manhã.